Este sol a brilhar soberano sobre as matas que eu venho com amor, enche o peito de cada criando de nobreza, constância e valor, invencíveis e grandes na guerra, imitemos o exemplo sem par do amplo rio que briga com a terra, vence e entra brigando com o mar. Fuja um astro da nossa bandeira, que foi tinto no sangue de heróis. Adoremos na estrela altaneira, o mais belo e o melhor dos faróis. Triunfantes da luta voltando, temos na alma os encantos do céu. E na fronte seremos. Boa tarde, amigos. E boa noite também. Boa noite. Ainda já é o que? 5 e pouco, né? Boa tarde, São Boa Paulo. tarde, Antônio Messias. Bom, hoje, mais uma vez, amigos, nós escolhemos um cenário novo, um cenário diferente. Aqui atrás está a balsa hospitalar do município de Feijó. Balsa essa para o atendimento e para as realizações dos atendimentos de saúde itinerante, rio acima, rio abaixo. Mais precisamente, no rio Envira, Alto e Baixo, rio Paraná do Ouro e rio Jurupari, né, Vicente? Messias, são os 4 maiores rios que nós temos em Feijó. E aqui, amigos, você vê aos fundos da imagem, está servindo aí de cenário para nós, a bela praia do município de Feijó. Parte dela hoje ocupada por comunidades indígenas que vêm do alto, não vêm de aqui de baixo para se acampar aqui. Todos os índios que estão se acampando aqui nessa praia, ou nesse barranco da praia, mais na frente da cidade, Paulinho, são índios que vêm do Alto Rio Envira. Eles não são aqui de perto. Pois Messias, da Califórnia ali, Isso. Xinane, por ali. Hoje nós fizemos um levantamento, amigos, e com a ajuda de uma liderança indígena, ele me falou que possivelmente tem de 70 a 80 famílias indígenas das comunidades do Alto, hoje no município de Feijó, Paulinho. Então tá quase tudo aqui, Entendeu? em Feijó. Ele disse que, principalmente, vai chegar mais nos próximos dias. Agora, sabe por que vai chegar mais, amigos? É porque grande parte desses indígenas, já de idade, as gestantes, Paulinho, as que pariram ultimamente, tem que vir à cidade, no final do mês, para receber o dinheiro. Dinheiro de suas aposentadorias, de seu benefício. Bolsa Família. Bolsa Família. Então, final de mês, aí há uma migração muito grande dos indígenas lá do Alto Rio Envira aqui para a cidade de Feijó, Paulinho. Pois Messias, mas o que eu acho triste é que um monte vem, mas não volta mais. Passa aí de 2, 3, 4, 5 meses aí na praia. Você me falou, me fez lembrar aqui, também o comentário que o indígena, liderança indígena, que mora aqui na Cidade Nova, também me falou. Ele disse, Paulinho, que tem gente aqui acampada na beira dessa praia, que antes veio no começo do inverno do ano passado. E aí, tu vê que tem casa em cima do barranco. Tem casa em cima do barranco. Tem. Eles vieram, o rio encheu, expulsaram eles da beira da praia, foram pro barranco e já estão plantando banana e cana e outras coisas para comer, Paulinho. Quer dizer, vão fazer morada aqui de frente à cidade. Já estão morando, porque vai fazer 1 ano, né, Paulinho? E se estão plantando bananeira e cana, já está dizendo que não vai mais sair daqui. Exatamente. E nós estamos acompanhando. Inclusive amanhã, gente, Vicente Paulo e eu, no caso a Tribuna de Feijó, que é formada, encabeçada por nós, amanhã, possivelmente, nós vamos atravessar o rio, Felipe, vamos bater um papo com os indígenas. Por sinal, 2 deles já prometeram amanhã gravar comigo e dizer quantos cachorros já mataram para comer. Né? Amanhã. Eles estão contando
Eles contam, Paulinho. Eles fazem uma base, fazem um cálculo. Ah, um cálculo aí. E amanhã nós vamos atravessar o rio para mostrar para vocês um bate-papo com eles, um bate-papo bem esclarecedor. E eles mesmos vão revelar quantos cachorros já comeram e o porquê que eles comem cachorro, e gato e rato no município de Feijó, viu, Paulinho? Muito bem, Michel. Isso é uma matéria boa que vai dar, Né? O Márcio Bittar falou lá no Congresso que os índios daqui estavam abandonados, tinham comendo até rato. Márcio Bittar, senador Márcio Bittar, que está sempre acompanhando a tribuna, ou em Rio Branco ou em Brasília, a gente manda um grande abraço para você, viu, senador? E eu quero te dizer que em Feijó, a escada política que contém 5 degraus, você está no terceiro. Ele está bem, o Márcio Bittar Um está no terceiro. O restante candidatos ao Senado, 2 estão no primeiro e 1 está no segundo. Mas você está no terceiro degrau. E isso não deixa de ser um bom sinal, né, Paulo? Quer dizer, você, Márcio Bittar, ainda está com uma credibilidade boa no município de Feijó. E conseguiu, principalmente, depois que a tribuna, em suas investigações, descobriu aonde estava o dinheiro para a construção da ponte de Igarapé Aristides, há uns 20 dias atrás, que nós fizemos o capítulo 1 dessa saga das investigações. E nós descobrimos que esse dinheiro, 7,5 milhões, era emenda de autoria do senador Márcio Bittar, destinado para o município de Feijó. Emenda do recurso que veio da Calha Norte, Paulinho. Pois é, Michel, eu sabia que tinha o dinheiro, só que eu não sabia se era o Márcio Bittar que tinha, sabe, ajeitado. E há quem diga que o Márcio Bittar vai botar 8 milhões para fazer o ramal ali que vai para os índios do aeroporto. Eu vi essa conversa. Eu não sei se é verdade. O Márcio Bittar, se você quiser, Márcio, você tem toda a palavra. E tem o número do nosso telefone. Você tem o número de patrimônio, dizer se você vai colocar esse dinheiro ou não. Ou é só conversa de chica. Enquanto isso, aqui nas nossas costas, aqui o rio Ivira, vai passando várias embarcações subindo, embarcações descendo. Que legal, né, Paulinho? Bicho, porque tem muita gente que o meio de transporte ainda é barco, aqui em Feijó. Meus amigos, ontem a tribuna abordou um assunto que já deu muito o que falar na cidade de Feijó. E eu separei aqui, botei na agenda do celular, 71 mensagens de populares que moram na zona urbana do município de Feijó, principalmente na periferia, dando apoio ao projeto Fogo Zero do município de Feijó, que a tribuna ontem trouxe ao conhecimento do telespectador, ao conhecimento da população de Feijó, ao conhecimento seu, que você não tinha esse conhecimento ainda. Então, Paulinho, 71 mensagens de ontem para hoje, dando apoio ao projeto Fogo Zero, denominado pela tribuna. Esse projeto Fogo Zero, Paulinho, também eu descobri hoje que foi uma iniciativa, Paulinho, foi idealizado pela, deixa eu ver quem, lá foi o nosso amigo Adriano, da Defesa Civil, que deu a ideia ao prefeito para criar esse projeto Fogo Zero. Pois é, Michel, é um projeto bom, é um projeto que você vai ficar livre de queimada, de lixo, que o lixo da cidade, gente, a maior parte do é lixo caseiro, fede pra caramba, sabe? Principalmente a gente que já é idoso, criança, e pessoas que são asmáticas, que tem asma, gente, eu vou te dizer, ó, é um sufoco a fumaça. Então, Paulinho, tem aqui uma mensagem, Maria José Pereira, do bairro Conquista, disse: amigos da tribuna, eu me chamo Maria José Pereira, aqui do bairro Conquista, e sou de acordo, apoio esse projeto. E digo mais, no dia que votarem, eu quero saber se teve algum vereador que votou contra esse projeto para acabar com as queimadas em Feijó.
queimadas que traz só doença para nossas crianças e para os nossos idosos. É verdade, Messias. Aqui, mas eu vou guardar para mostrar para os vereadores. É bom porque é um projeto que é do povo, esse projeto aí. Favorece todo o povo da cidade. Porque eles vão ficar e conviver sem fumaça, sem sufoco. Tem gente, menino, que parece que é uma praga mesmo. Quando junta aquelas folhas de mangueira, de jambo, taca fogo, o pau me sobe. Aí, no meio da lei, joga aquele lixo de banheiro, papel higiênico, sacola de plástico, coloca tudo, bicho, aí polui o ar. O apocalipse final vai acontecer em Feijó, Paulinho. Vai mexer. O apocalipse final vai acontecer em Feijó. Biblicamente, eu sempre fui curioso, sempre li a Bíblia. Gente, parece que talvez não pareça, mas eu sou uma pessoa que leio tanto. Mas não leio só a Bíblia, eu leio diversos livros. Inclusive o livro Os Pensadores é um dos livros riquíssimos em frases, ideias, e eu estou terminando desse livro. Bom, mas saindo desse livro dos Pensadores, na Bíblia, quando fala-se no Apocalipse, fala-se em grandes revelações. Isso. Revelações que podem trazer dores e sofrimentos e muito arrependimento. Como também muita alegria. Como também muita alegria. Eu tive acesso todo o processo do ex-prefeito F. Roberto de Castro Lima, do PP do município de Feijó. Em março do ano passado, 2024, eu escrevendo na Tribuna de Feijó, que é um grupo de WhatsApp, que sempre teve ali seus 450, 500 membros, onde todos os políticos de Feijó fazem parte desse grupo, promotor, juiz, deputados, tem muitos deputados nesse grupo. Eu escrevi que o prefeito Keff, ainda estava no poder, quando ele saísse do mandato, ele ia ser um ex-prefeito, ia ser aquele que mais problemas iria enfrentar com suas prestações de contas junto ao TSE, Tribunal de Contas do Estado do Acre. E quando agora, estourou aquela bomba contra o ex-prefeito de Feijó. E dois empresários, duas empresas que teriam sido beneficiadas. A empresa foi contratada, tem uma licitação por 1 ano, e trabalhou 6 sem renovar e sem participar da licitação, e sem licitação. A segunda, 7 anos. O processo que acumula as investigações, que guarda as investigações, eu tinha informação hoje que ele vai ultrapassar as 1000 páginas. Vixe Maria. Vai ultrapassar as 1000 páginas. Porque vai ser muita gente ouvida, inclusive funcionários de uma empresa que foi beneficiada. Mas isso são assuntos que, no decorrer dos tempos, no andar da carruagem, é que você vai ficar sabendo. Mas só digo que o que nós escrevemos está se cumprindo. E o Keff, hoje, a sua chance de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa do Estado do Acre, que é o seu grande pensamento, caiu para 15% a sua chance. Ainda está boa a chance, né, Paulinho? Tá, Messias. Ainda está boa. Mas como eu não acredito em justiça no Brasil, o Keff tem 90% de chance. Eu não acredito na justiça no Bom, Brasil. eu estou falando do parecer judiciário. Isso, jurídico. isso. A sua chance hoje tem tudo para ele, até porque além desse imbróglio todo que o prefeito Keff já está enfrentando, ele
ainda vai ter suas prestações de contas, que essa não é atrelada à prestação de contas. Essa é uma investigação que eu estou falando aqui, é uma investigação do Ministério Público do Estado do Acre. As suas prestações de contas, que deve chegar agora em agosto na Câmara Municipal, é uma outra dor de cabeça. É um outro problemaço. Então o ex-prefeito vai conviver com dois grandes problemas que vai tirar noite de sonos. E digo mais, essas investigações têm tentáculos. E seus tentáculos vai atingir secretarias ainda na sua gestão como prefeito. Secretarias, eu podia até nominar, mas eu não quero, ainda porque ainda está sobre investigação. Isso. Isso mesmo. Eu não vou entrar em detalhes, só sei dizer que vai ter muitos problemas. Mas o QF, que eu estou sabendo, Paulinho, é que ele tem uma das melhores bancas de advogado do Acre, quando ele era prefeito, não sei hoje, que é do ex-juiz Arquilau de Castro Melo. É uma das melhores bancas de advogado desse estado. É quem cuidar dos problemas do QF. Eu não sei hoje, mas deve ser ainda. Se tiver com o doutor Arquilau, está em boas mãos, porque ele conhece tudo do mundo jurídico, principalmente da questão de possíveis crimes eleitorais. Certo, Paulinho? Certo. Então, amigo, não vou entrar mais em detalhe, porque eu não tenho... Assim, eu tenho que acompanhar mais, e acompanhar com detalhe, acompanhar com segurança, porque eu não vou falar em vão. E nem vou falar de forma que alguém possa dizer, está mentindo. Não. Eu estou falando, eu provo. O que eu estou falando, eu tenho em mãos. Bom, mas deixa para lá. Vicente Paulo, a tribuna está preparando uma matéria exclusiva para falar sobre Pedro Biló. Sobre quem foi Pedro Biló. O que fazia. Aonde ele morava. O que ele fez tanto. O certo é que tem uma história dele aí muito mentirosa. Tem. Um tempo eu vi falando em Rio Branco, mas eu não gostei, com tanta mentira sobre o Pedro Biló. Muito mentirosa essa história, relata parte da vida do Pedro Biló. Primeiro, Pedro Biló não foi contratado para defender fazendeiros nem grileiros. Não. Até porque na época não tinha. Isso. Nessa época, o Pedro Biló começou a sua vida histórica, tinha seringalistas. E os seringalistas era voltado para a compra de borracha, para trabalhar com borrachas. Não era nem com pecuária, muito menos com agricultura. Não, era borracha mesmo. Era com a borracha. Era borracha. Quando eu cheguei aqui em 74, era borracha, não era pecuária. Exatamente. Agora, esse barulho que você está ouvindo é de um motor, um barco que vai passando aqui atrás da gente. Agora, Paulinho, os seringais grandes, como Califórnia, Canadá, São Francisco, Santa Rosa, Novo Porto, é claro que tinha um gadinho, pouco. Tinha para comer, mexia. Para comer e para tirar o leite. Pois é, para comer, tirar o leite e comer carne. Não tinha invasão indígena, os índios isolados, que na época chamavam índio brabo. Não tinha invasão de índios bravos. Os índios bravos atacavam, mas atacavam os seringueiros. Quando atacavam os seringueiros. E o Pedro Biló começou essa vida, mas não tinha sido contratado por ninguém. Ele começou de forma particular porque os índios isolados, no caso os índios bravos, que a gente chama é muito conhecido aqui na nossa região, índios isolados é chamado de índio bravo, né, Paulinho? Os índios bravos executaram a sua família. Verdade. E ele, juntamente com uma irmã, escapou dentro do buraco. E uma cachorrinha. E não passou 3 dias como consta na história. Como muitos falam que ele passou 3 dias negativo. Ele passou um dia e uma noite dentro desse buraco, com medo de sair os índios, fuzilar, matar, como fizeram com sua família. E daí começou sua peregrinação e vingança. E em Feijó, de todos aqueles que faziam
Como é que Correria. fazia correria? Só tem um vivo, me Só tem um vivo no que é município o de mestre Feijó, bola. e nós não vamos nem falar o nome dele, por enquanto, porque nós vamos conversar com ele no sábado. Já marquei a tribuna, vai conversar com ele no sábado, e ele vai contar a vida, a história real de Pedro Biló, porque ele andou com Pedro Biló. Pedro Biló matou índios, matou, a história conta. E há testemunho de que ele matou muitos índios. Agora ele matou em forma de defesa, para se vingar. Mas não foi contratado por Não, patrões, ninguém contratou dono de Pedro Biló. seringal. Negativo. Até porque, amigos, também conta na história, que o Paulinho conhece uma parte dessa história, que conversou com um cidadão que já faleceu, que morava aqui na Avenida Plácido de Castro, que naquela época, tanto é mentira que o Pedro Biló não era contratado, que lá na Califórnia, contrataram um cidadão para atravessar toda a floresta e ir para o Peru. Aí sabe o que, amigos? Buscar índio Campas, os Axanicas. Ele trouxe um bocado de Axanica, em torno de 15 Axanicas. Ele trouxe para vir para o Seringal, Califórnia, porque os índios isolados têm medo dos Axanicas. Então, como é que os patrões faziam para dar garantia para os seus seringueiras? Era afugentar os índios bravos. Só tinha uma forma, que não era o Pedro Biló, seria os Axanicas, que ele trouxe para a Califórnia. Por isso que hoje a cabeceira do Rio Envira, Paulinho, é bem habitada de Axanicas. No caso de Campas. Um monte de Axanica, Campa, pediu a mulher da Califórnia para viver no Brasil. Outro bocado voltou para o Peru, Messias. É tanto que os Axanicas eles falam castelhano, Messias. E tanto é verdade, amigos, que da tropa que ele trouxe, vieram 5 mulheres, já estive investigando, vieram essas 5 mulheres, aí foram se... Aí ficaram indo e trazendo mais, outros indo embora, não voltando mais também. Entre eles, Mário Campa, fundador da aldeia localizada, aonde, Paulinho? Lá no Garapé, lá no... É no Rio Jaminoá. Jaminoá. Então. Do qual, onde um cara disse, confessou que tinha uma cabeça de jacaré desse tamanho virado pedra. Lá no canto acolá que tem. Segundo ele, essa cabeça de jacaré, dentro do Igarapé... Não vou dizer o nome. Dentro do Igarapé... Que é para não ir atrás da cabeça. Dentro do Igarapé... Eu digo, só pode ser de um dinossauro. Ele diz que pesa em torno de 70 quilos, que dois homens tentaram mover e não morreram. É grande, gente, assim, a cabeça monstra. Ele acha que seria de um jacaré gigante pré-histórico. Mas aquilo é de um dinossauro que está acolá. Então, amigos, e amanhã, nesse sábado, nós vamos fazer uma entrevista com o último sobrevivente dessa história de Pedro Biló. Esse cidadão andou com Pedro Biló, fazendo correria. A correria que eles chamam é quando ia atacar aldeias de índios bravos, para afugentá-los, e quando resistia, ó, pimba, matava. Entendeu? E aí, consta na história, que você vai saber dela completa aqui na tribuna, Pedro Biló, quem contou foi esse último sobrevivente. Certo. Que mora em Feijó, sabe onde eu também sei. Pedro Biló ia subindo com um cidadão por nome de Lúcio, numa canoa. Sei da história. Quando chegaram na Terra do Diabo, essa Terra do Diabo é uma terra alta, acima da Liberdade aproximadamente um dia. Do lado direito quem vai subindo, antes de chegar na comunidade Axanica, com o nome de Cocaçu, do lado direito. Antes de chegar no riozinho, não, é acima da boca do riozinho, que é o terceiro rio que nós temos aqui para cima. Primeiro é Paranandouro, segundo esse que nós falamos onde mora o Jaminoá. Isso. E o terceiro é o riozinho. Isso. E o último. E aí tinha uma terra grande, aí o Pedro Biló vinha remando na polpa e o Lúcio na frente também remando. Pedro Biló avisa, não olha para cima, tem índio brabo. Mas o maluco que andava com o Pedro Biló, por nome de Lúcio, Paulinho disse, eu vou ver se eu vejo. Aí olhou. Aí aquela flecha feita de taquara, sabe o que é taquara? Sei. Aquela flecha feita de taquara vinha feito um raio lá de cima para baixo. Tum!
Dentro do olho. Dentro do olho saiu aqui na nuca. Ela pegou no olho, saiu na nuca. Para o cara não morrer imediatamente, Pedro Ló já correu, cortou a parte de cima da flecha e puxou pela ponta para sair com facilidade. Porque puxar assim não vinha não. Ele cortou pela parte de cima e puxou. E acredite, amigos, Lúcio escapou. Ficou caolho, cego. Ficou cego. E com um buraco atrás da cabeça, assim. É incrível. Mas Lúcio escapou, infelizmente, ele morreu há algumas décadas atrás e não tem como localizá-los. Mas isso faz parte da história que nós vamos contar aqui na tribuna para você ficar sabendo a real história de quem foi Pedro Biló, por que ele se tornou-se um matador indígena. Você vai ficar sabendo aqui. E tem uma outra, Paulinho, que nós estamos preparando também, deixa eu olhar aqui, é sobre a Santa Maria da Liberdade. Aquela missão, o escurinho não tem não, missão, essa história escrita que tu contou? Amigos, eu levei 6 meses investigando e ouvindo sobre Santa Maria da Liberdade. Inventaram uma história mentirosa. Santa Maria da Liberdade não foi morto pelo namorado, como eles contam. Ela foi morta acidentalmente pelo irmão dela. Pelo irmão. Após a chegada dos dois, em uma sexta-feira, eles estavam ajudando os pais a apanhar feijão, ali na Liberdade. Na frente, Paulinho, tinha uma grande praia, só que o rio mudou seu curso. Certo. Veio mais para o barranco e aconteceu o acidente com um revólver que pertencia ao seu pai. Ele pensava que tinha tirado todas as balas do tambor do revólver, botou em cima da tábua do seringal, o pessoal bota assim uma tábuazinha, uma a gente chama de sorte. Para botar uma lamparinazinha em cima, né? Fica ali, a lamparina todinha, né? E a lamparina em cima clareando tudo. Então tinha uma tábuazinha daquela, e quando ele pega o revólver, botou em cima, pensava que tinha tirado todas as balas. Liberdade estava, a Maria Liberdade, estava engomando a roupa dos pais, porque iria ter uma festa de aniversário da família daquele rapaz que era doido para namorar com ela. E ela não queria, Paulinho. Ela era muito educada, não queria, mas também não criava problema. Entendeu? E aí aconteceu. E Santa Maria da Liberdade passou 3 dias organizando dentro de um quarto. Na última noite ela chamou seu pai e pediu para não deixar de fazer nada com seu irmão, porque ele não era culpado. Era o destino dela. Mas eu vou parar por aqui, porque senão vai perder a graça. Isso, perder a graça. Nós vamos contar toda essa história, né, Paulinho? Vamos, Michel, vamos. Mas primeiro nós vamos procurar o escurinho, se ele tem escrito aquilo que tu fez. Ô, Paulinho, então é isso aí? Isso, Michel. No Acre está acontecendo uns fenômenos engraçados, viu, Paulinho? Que feio. Friagem no Acre não está demorando mais que 10 horas. Pois não é, rapaz. Chega de noite, no dia de manhã vai embora. Já vai embora. Tá triste. Coisa que acontece, fenômenos que acontecem no Brasil e no Acre. Bom, eu quero agradecer a vocês, amigos, que estão sempre acompanhando a tribuna. E quero agradecer as 71 mensagens que mandaram para mim, vocês que mandaram as mensagens, tá? Alguns mandaram nomes, outros não. E nós vamos ficar ligados. E a pedido da Maria José do Conquista, nós vamos acompanhar essa sessão e vamos relacionar quem votou contra e quem votou a favor da saúde do povo. E mostrar para a população. Mostrar para a população. Tá certo? Tá, é isso, Paulinho? Isso, Michel. Vamos encerrar? Vamos encerrar, Michel. Então, obrigado, Paulinho. Obrigado, Antônio Michel. Obrigado, meu Brasil. Um grande abraço para todo o Brasil. E vocês aí podem dar curtir. Pode curtir. Deixe o seu like. Faça o seu comentário.